Bom dia. Bom dia a todos. Em nome da direção do Instituto de Letras, eu quero agradecer a presença de professores, alunos, aqui prestigiando as atividades de início de semestre. E eu gostaria de agradecer especialmente à professora Maria Cristina Batalha, que capitaneou, junto à CAPES, a vinda do professor Carlos Reis. Então, Cristina, muito obrigada. O professor Flávio Garcia, que também esteve junto à organização dessas atividades de início de semestre. O Instituto de Letras tem como tradição trazer grandes nomes para dar início às suas atividades letivas. E é com muita honra que nós hoje recebemos aqui o professor Carlos Reis. O professor Carlos Reis trabalha nas áreas de literatura portuguesa, literatura espanhola e teoria da literatura. Colabora regularmente com universidades estrangeiras, como Santiago de Compostela, Salamanca, Hamburgo, Wisconsin-Madison e Massachusetts-Dartmouth, além de ministrar cursos de literatura portuguesa em universidades brasileiras. Especialista na obra queirosiana, escreveu, publicou, coordenou diversas obras sobre o assunto, tal como Estatuto e Perspectivas do Narrador na ficção de Eça de Queiroz, e o Essencial sobre Eça de Queiroz. Foi também fundador e reitor da Universidade Aberta de Portugal e benfeitor e sócio grande benemérito do Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro e sócio correspondente da Academia Lusíada de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Como vocês veem, temos aqui conosco a oportunidade ímpar de ouvir um especialista em Eça. Então, a cadeira de literatura portuguesa, aqui presente, representada pela professora Maria Cristina Batalha, Cláudia Amorim, Sérgio Nazar, prestigiando aqui o professor, os alunos, todos muito honrados aqui com a presença do professor. Quero aproveitar também para enfatizar que à noite nós teremos também uma fala do professor às 7h30 da noite. Eu aproveito para convidá-los e pedir que vocês convidem os colegas para estarem aqui presentes, prestigiando o evento. Vou agora, então, compor a mesa. Quero convidar a professora Maria Cristina Batalha, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Letras aqui da UERJ. Como eu já disse a vocês, a pessoa que capitaneou junto à CAPES, no Programa de Altos Estudos, a vinda do professor Carlos Reis. Quero convidar também a professora Cláudia Amorim, que coordena o mestrado em literatura portuguesa, para compor a mesa, e vou passar a palavra a elas, que com certeza poderão acrescentar aquilo que eu já disse aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que o Instituto de Letras possa continuar tendo essa participação ativa, que marca a sua presença no cenário acadêmico nacional e também no cenário acadêmico internacional. Muito obrigada e sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. É com muita satisfação que nós recebemos hoje o professor Carlos Reis, como já pontuou a nossa vice-diretora do Instituto de Letras, um currículo que dispensa qualquer comentário, Então, eu, em nome da pós-graduação também, queria manifestar a satisfação de estar aqui com vocês, agradecer a presença. Tenho certeza que a palestra será, assim, uma contribuição efetiva para o nosso programa de pós-graduação, para todos vocês, alunos, convidados, amigos da UERJ. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Bom, eu também queria agradecer aqui o empenho da professora Cristina Batalha, do Flávio Garcia, que trouxeram o professor Carlos Reis, que está dando um curso no nosso mestrado em literatura portuguesa. E esse já é o segundo curso com o professor, com a Bolsa de Altos Estudos da CAPES. No ano passado nós tivemos a professora Helena Buesco, trazida pelo professor Sérgio Nazar,
E com isso a gente vai engrandecendo, né, a nossa faculdade, o nosso Instituto de Letras e os estudos de literatura portuguesa. Né? Então, espero que vamos ouvir, então, assim, com atenção, o professor Carlos Reis, que, enfim, dispensa aqui comentários, não é? E eu tenho certeza de que vocês gostarão. Obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Passamos então a palavra ao professor Carlos Reis, a quem eu aproveito para agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Muito bom dia a todos. Quero, primeiro que tudo, agradecer as palavras da professora Tânia e das colegas que estão na mesa comigo. Agradecer também a presença de todos os que vieram aqui. Dizer que estou aqui com muito gosto e já vou explicar porquê. Mas dizer, antes de mais, que o sentido desta aula magna, assim chamada, leva-me a falar fundamentalmente para os estudantes que estão aqui. Eu suponho que são, sobretudo, de graduação, pós-graduação também. Os meus colegas estão aqui para fazer a gentileza de estar aqui, mas suponho que não aprenderão grande coisa com aquilo que eu trago para dizer. E quero também sublinhar o que já foi dito aqui. A minha presença na UERJ em abril, maio e junho foi uma iniciativa de colegas, a professora Cristina Batalha e o professor Flávio Garcia, que muito se empenharam nisso. Eu estou-lhes muito grato. Eu devo ter trocado com o Flávio uns 527 meios, Flávio, por aí, mais ou menos. Se fosse no século XIX, publicaríamos a nossa epistolografia. Mas tudo deu certo e devo sublinhar o seguinte, porque nós, portugueses e brasileiros, temos esta coisa muito própria de sermos muito autocríticos com os nossos países. E este programa da CAPES, chamado Escola de Altos Estudos, é um programa que eu considero de grande qualidade, não pela pessoa, evidentemente, que está aqui, mas por aquilo que permite e pelas condições em que o permite. É bom sublinhar as coisas boas quando elas existem, e esta é uma delas, que me permite também aprender uma experiência universitária nova. Há pouco eu conversava ali com a colega e conterrânea Madalena, quando se está noutra universidade, também se está para uma vivência académica. No meu caso, também estou para fazer caminhadas no calçadão de Copacabana, e faço. Portanto, estou carioca completo, ou quase. E, portanto, tudo isto leva a que nós tenhamos aqui excelentes oportunidades, não apenas para fazer o que está a ser feito, mas para continuar o que há de fazer, e disso vamos tratar. A minha estadia aqui inclui este tipo de iniciativas, não apenas as aulas, que vão decorrer também noutras universidades, e a repetição desta aula magna às 19h30. Portanto, quem quiser vir, virá para conferir se eu digo a mesma coisa ou se daí para cá mudei de opinião. Não deve ser o caso. Aquilo que eu trago aqui é, em boa parte, resultado de uma pesquisa em curso. Essa pesquisa tem o título que eu dei a esta aula magna. Figuras da ficção. Ela decorre no Centro de Literatura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde está, neste momento, um número apreciável de pesquisadores brasileiros a trabalhar connosco, e muitos dos que estão aqui, oxalá que um dia tenham essa oportunidade. E, portanto, é no quadro de um processo de pesquisa que eu trago aqui um contributo meu, já para ir dizendo o seguinte: quando se está a pesquisar, não se sabe ainda tudo sobre aquilo que se está a pesquisar, senão não era necessário fazê-lo. E, portanto, aquilo que eu trago aqui tem ainda o sentido de uma indagação, com algumas dúvidas, com alguns pontos por resolver. Por outro lado, aquilo que trago aqui enquadra-se, teoricamente, no campo dos estudos narrativos. Vou falar disto. Que são uma espécie de sucedâneo da narratologia.
Agora, com uma incidência especial, no que respeita a esta pesquisa que eu estou a coordenar, nos estudos de personagem. Muito disto está representado num blog que eu tenho dinamizado nos últimos meses e cujo endereço está ali no primeiro diapositivo, esse slide, e portanto pode ser acompanhado online. E muito disto tem que ver com a forma como nós hoje nos colocamos perante as personagens de ficção, em termos, de uma forma talvez um pouco surpreendente, eu poderia reduzir na seguinte pergunta: será que o Cadu vai sobreviver? Toda a gente sabe quem é o Cadu. Será que o Cadu vai sobreviver? Estamos à espera do episódio de hoje para saber. Será que aquela personagem segue este ou aquele caminho? Que sentido faz o caminho que ela vai seguir? Mas esta pergunta podia ser completada por outra que abre consideravelmente o âmbito da reflexão sobre os estudos de personagem, já não apenas na literatura, e que seria a seguinte: será que o Reinaldo Gianecchini está em condições de pedir um aumento do cachê? Naquela situação delicada em que ele se encontra, se ele pedir um aumento do cachê, o desenlace pode ser fatal. É assim que funciona o mundo das novelas, das narrativas mediáticas, a que chamamos de novelas no Brasil e telenovelas em Portugal. A minha exposição aqui não é sobre isto, mas é também sobre isto. É também sobre outro tipo de relações que existem entre as personagens de ficção, os mitos culturais, as narrativas arquetípicas e as personagens que hoje nós lemos, não apenas nas ficções, mas fora delas. Hoje, como sabem, é um dia extremamente importante e os que estão aqui vamos perder um episódio decisivo: o anúncio em direto do Filipão da convocatória do Brasil. É mais uma razão para eu estar grato por estarem aqui. E também por isso eu começo a minha fala com uma referência a um certo tipo de fazer personagem ou a um certo tipo de figuração que decorre para além do quadro fechado das narrativas literárias. Ao longo desta exposição eu vou ter a ajuda aqui da Júlia, não é? Vai fazer o favor de passar os slides. Vamos lá. Não trago aqui este slide para influenciar a convocatória do Filipão, porque deste o Filipão não se vai servir. Trago aqui este slide para começar a falar de personagens e pedindo que confrontem esta imagem com a que vem a seguir. São duas personagens do mundo real com características muito diferentes. Por que razão elas vêm aqui? Eu já as estudei como estudioso de estudos narrativos, como vão ver. Estudei-as porque, na sua conformação mediática, que é disso que se trata, na forma como elas são feitas personagens do universo mediático, há muito de narrativas que estão no nosso imaginário, mesmo que nós não nos lembremos delas de forma explícita. Volto à imagem inicial para pedir que a confrontem com a que vem a seguir. Porque a que vem a seguir, quase de uma forma esquematicamente sobreposta, mostra o tipo de personagem desportiva que é o Cristiano Ronaldo, bem diferente do tipo de personagem desportiva que é o Lionel Messi. O Cristiano Ronaldo é o jogador robótico, atlético, agressivo. O Lionel Messi é o jogador infantil, brincalhão, como se tivesse uma componente juvenil da criança que joga na rua e que joga um grande jogo de futebol quando se esquece de jogar na rua com os amigos. Qual é o sentido que isto faz
quando nós confrontamos estas duas personagens. O termo confrontar, o português de Portugal e o Brasil também, suponho eu, tem uma dupla significação. Confrontar é comparar. Mas confrontar é também pôr lado a lado elementos, lugares, espaços que fazem fronteira. Diz-se de uma propriedade que confronta com a outra. Confrontar é estar de fronte para fronte. E, portanto, numa situação de potencial conflitualidade. O que é que isto interessa para o confronto Cristiano Ronaldo-Messi? Para o confronto Robocop-adolescente? Interessa porque a forma como as narrativas mediáticas conformam estas duas personagens tem muito que ver com relatos ancestrais. E que, por exemplo, elaboram em torno de um motivo fundamental do nosso imaginário ocidental, que é o motivo dos irmãos desavindos, dos irmãos em conflito. Por exemplo, Caim e Abel, aqui representados numa tela do século XIX, Caim levando Abel à morte, por James Tissot, pintor francês da época, que deu lugar a toda uma literatura que decorre desta conflitualidade, incluindo um romance recente de José Saramago, intitulado precisamente Caim, onde ele reescreve o mito bíblico dos irmãos desavindos, ou então Esaú e Jacó, na tela de um pintor holandês do século XVII, que tem a história literária tão longa e, em certos aspectos, tão conhecida e notável, que é aquela que chega a um extraordinário romance de Machado de Assis, intitulado Esaú e Jacó. O Esaú e o Jacó de Machado de Assis chamam-se Pedro e Paulo, mas o mito está lá e o motivo dos irmãos desavindos continua ativo. E mais um ainda, se quisermos, evidentemente, Rómulo e Rémulo, irmãos que também foram desavindos e que também, de alguma forma, modelam e modulam este motivo da tensão entre personagens que são o que são, não só por aquilo que são em si mesmas, mas pela confrontação com a outra personagem. O que é que isto importa para a minha reflexão? Há algum tempo eu fiz uma conferência que foi depois publicada numa revista da USP, na revista Comunicação e Educação, intitulada The Special One, Fenomenologia do Herói Desportivo. Eu não sei se a expressão de Special One aqui é familiar, se conhecem a sua origem. Conhece, Júlia? O especial, aquele que é especial, o técnico português José Mourinho, que é uma outra personagem interessante, quando chegou a Londres para ser técnico do Chelsea, da primeira vez já há anos, não se comportou, isto seria a personagem típica portuguesa, lamento dizê-lo, como o português que vai para o estrangeiro trabalhar, tímido, envergonhado, constrangido. Ele chegou e disse: acabo de ganhar a Liga dos Campeões, portanto, eu digo isto em inglês, I'm the special one, sou o tipo especial. E assim começou a construir a sua imagem de personagem. Pois bem, neste ensaio que está online, está ali o endereço eletrónico, eu tratei de, a partir do herói como categoria literária, observar como se constrói o herói desportivo no quadro teórico e operatório dos estudos narrativos. Há hoje um conjunto ou um universo de narrativas a que chamamos narrativas mediáticas, na TV, nos videogames, na rádio, no cinema, onde nós podemos observar em contexto de comunicação de massas certos géneros narrativos, como por exemplo a novela, que procedem à configuração do herói em função, sobretudo, da lógica da imagem e da forma como essa lógica da imagem
muitas vezes reconstrói mitos e relatos de que temos uma memória já relativamente difusa. Mas tudo isto é possível porque nessas personagens desportivas, ou na personagem em geral, nós podemos observar a modelação da narratividade. A narratividade, conforme aqui está dito, é uma propriedade essencial de todas as narrativas, quaisquer que elas sejam, em qualquer suporte em que nos apareça. E a narratividade, como aqui é dito, envolve um conflito e tem significado em termos de um projeto humano, que é como quem diz, não há narratividade, não há narrativa em movimento sem um projeto humano. Ora, o projeto humano traduz fundamentalmente na existência de personagens. Passo a outras questões para me aproximar da questão da figuração. Quero dizer, como se faz a personagem? Como se, passa a redundância, configura a personagem. Vou-vos pedir a leitura destes dois parágrafos que aqui estão e que correspondem àquilo a que se chama normalmente uma caracterização do personagem. Os seus aspectos físicos, psicológicos, com alguma minúcia descritiva, incidindo sobre o rosto e tendendo a dar um retrato do personagem. Eu não digo de onde vêm estes textos, estes dois textos, já vou dizer, avanço apenas que eles são uma tradução minha, portanto, com a reserva de terem sido traduzidos por quem não é um tradutor profissional, e, posto o que está aqui, alargava as narinas finas, destacando os cantos carnudos dos lábios sombreados à luz por um leve pulso negro, pergunto se este rosto corresponderia àquela descrição. Este rosto que é o rosto daquilo que nós costumamos chamar um retrato robô. É assim que se chama aqui também, retrato robô? Retrato falado. Retrato falado. Exatamente. Ainda há pouco tempo houve um incidente absolutamente lamentável por causa de um retrato falado. Porque o retrato falado tende a corresponder à pessoa que é descrita, mas não é dela um retrato exato. Aqueles textos vinham, não vou pedir a leitura neste caso, da Madame Bovary. E são duas descrições que se encontram no capítulo 7 e no capítulo 11 da personagem Emma Bovary. Como é que se chegou àquele retrato falado? Curiosamente já não é falado. Chegou-se àquele retrato falado pela ativação de um software que hoje existe e que está, digamos, caracterizado, explanado e ativado naquele endereço eletrónico por um senhor chamado Brian Joseph Davis e que criou uma software a que se dá o nome genérico de composites, isto é, os que são compostos, aquilo que se compõe, a forma de compor. Esse software chama-se Faces ID, isto é, como é que se identificam rostos. E ele funciona da seguinte forma: submete um texto descritivo de um rosto, de uma figura, de um sujeito de carne e osso àquele software e ele traça o retrato. O retrato é robô, já não é falado, porque é um retrato sujeito a um processo informático. Foi desenvolvido um software complementar, Faces 4.0 ED, justamente é um software aplicado à literatura, às personagens de ficção. A partir desse outro software, nós podemos ver o rosto de Emma Bovary e de todas aquelas personagens das quais existe uma descrição, e esta é outra questão, que há personagens de que a descrição é escassa, mas daquelas das quais nós temos a descrição, é possível, por processos informáticos, conhecer o rosto. Houve um artigo publicado na revista eletrónica The Atlantic, uma senhora chamada Megan Garber, que está ali referenciado, em que se fazia uma série de comentários sobre os efeitos cognitivos deste tipo de exercício, dizendo respeito ao seguinte: qual é o índice de rigor que isto tem? Qual é o índice de credibilidade que isto tem?
E nesta revista eletrónica, e a propósito deste artigo, havia uma série de comentários de leitores sobre vários casos que este software permitiu elaborar de rostos. O romance Lolita de Nabokov foi objeto até hoje de 2 adaptações cinematográficas e, como tal, de 2 processos de casting. Um deles colocou no papel do professor Humbert, o ator já desaparecido James Mason, ainda do tempo do preto e branco. O outro colocou nesse papel o ator Jeremy Irons. Eu imagino que uma rápida sondagem ao público feminino daria vantagem esmagadora ao Jeremy Irons. Mas olhando para aquilo que o software produziu, parece inquestionável que o casting de James Mason é mais aproximado da personagem Humbert do que o casting de Jeremy Irons. O primeiro filme, o Lolita de 62, é de Stanley Kubrick, o Lolita de 97 é de Adrian Lyne. Isto que se passou com a Lolita já se passou muitas vezes sem se dispor do software com outras personagens. Por exemplo, nessa revista há comentários que dizem: se existe um sketch, desenho de Emma Bovary como aquele que vimos, é preciso ir à procura então de uma atriz que se adapte a esse rosto. Essa atriz é a que está aqui. Quer dizer, uma futura encenação ou representação cinematográfica da Madame Bovary há de ter em conta a Kate Blanchett, que agora está um pouco cara porque ganhou o Oscar, mas em todo o caso é um rosto adequado para a Bovary. Curiosamente, em casos anteriores não foi isso que aconteceu. Em 1933, o grande realizador e pioneiro Jean Renoir fez uma Madame Bovary com esta atriz Valentine Tessier, que creio que a história do cinema não guardou grande memória, ou memória alguma, e que duvido que esteja muito próxima da Emma Bovary que nós hoje temos no nosso pensamento, e mais ainda daquela que o software compõe. Bastante mais tarde, o realizador Vincente Minelli, pai da famosa Liza Minnelli, fez também uma Madame Bovary em 1949, agora com uma atriz norte-americana, Jennifer Jones. E em 1991, Claude Chabrol também fez a sua Madame Bovary com Isabelle Huppert, que no dia em que foi feita esta foto não estava de facto em grande forma. Em todo o caso, por aqui se vê que sem um software rigoroso, os castings e os rostos das personagens podem variar muito. Isto não significa que nós estamos hoje na dependência do software para a leitura das personagens ficcionais, mas significa que olhamos para elas de uma forma diferente, tendo em conta também as ferramentas que temos ao nosso dispor. E o que deixo dito até agora já me permite alguns comentários. Primeiro comentário, ele diz respeito à condição transhistórica não apenas das narrativas, mas também das personagens. Ou seja, Emma Bovary não se esgotou nem acabou na última página da Madame Bovary. E certas personagens de ficção não vêm desses romances ou desses contos ou dessas novelas, mas de mitos e de histórias muito antigos. É isto que chama de transhistoricidade das personagens. Segundo comentário, a refiguração pela imagem, ou de uma forma mais elaborada, transmediática das personagens, leva a efeitos de leitura desdobrados. Nós lemos a imagem e depois de lermos a imagem, lemos ou relemos o texto já com outros olhos. De certa forma, perdemos a inocência para ler verbalmente a personagem quando a já lemos em termos de imagem. Terceiro comentário. É possível estabelecer a partir daqui algumas correlações. A existência das personagens
em certos suportes e em certas linguagens, carece de um trabalho a que, em fenomenologia da ficção, chamamos preenchimento de vazios ou de espaços em branco, que é como quem diz, um romance, uma novela, um conto, nunca diz tudo sobre a personagem. O que lá falta, dizemos-lo nós com a nossa imaginação, ou então esperamos que o cinema e a TV nos digam isso através de um processo de casting que coloca um ator no lugar de uma personagem. Quarto comentário. Para pensarmos estas coisas, nós temos que fazer um exercício que é um exercício de suspensão da narratividade. Como quem diz, momentaneamente paramos a narrativa, olhamos a personagem e dissertamos sobre ela. Quinto comentário. Os estudos narrativos, e este o mais abrangente e englobante, os estudos narrativos hoje são estudos que dizem respeito não apenas às narrativas literárias, mas também às narrativas mediáticas e até às linguagens digitais. Coloca-se tudo isto num quadro amplo que é os estudos narrativos. Eu quero recordar rapidamente que aquilo que chamamos de estudos narrativos hoje, isto é, na passagem do século XX para o século XXI, resulta de um processo longo de evolução teórica, operatória, metodológica, etc., que vem dos anos 60 e dos anos 70. Sinteticamente e de uma forma um pouco redutora, nós podemos colocar a evolução dos estudos narrativos no último meio século, que é quando ela de facto faz sentido, em três momentos. Num primeiro momento, chamamos aos estudos narrativos análise estrutural da narrativa. A revista Comunicação e o seu número 8 foram um marco histórico para a fundação deste momento dos estudos narrativos. Num segundo momento, chamado narratologia, o ensaio de Genet, o discurso da narrativa, que está traduzido em muitas línguas e também em português, num livro ou num livro chamado Figure de Roi, em 72, foi um momento decisivo para que a narratologia se constituísse como tal. Mas a narratologia fez o seu trajeto e hoje nós chamamos especificamente e estritamente estudos narrativos ou narratologia pós-clássica, eu prefiro a designação de estudos narrativos, àquilo que é, e já vou falar disso, a abertura considerável dos estudos narrativos a vários outros domínios. A publicação no ano 2005 desta enciclopédia de teoria narrativa, da autoria de um conjunto de autores e coordenada por David Urban, os mais, é a referência fundamental a este tipo de estudos. Vou pedir aqui à minha ajudante Júlia, que se está a comportar magnificamente, temos aqui uma equipa que passa à frente vários diapositivos, mais, que vamos saltar um pouco. Volta atrás. Falava eu dos estudos narrativos, ainda atrás. Isso, aí que está. Os chamados estudos narrativos constituem-se, sobretudo, como disse, nos anos 90. A partir dos anos 90 do século passado. E eles trazem consigo a noção de que a narratologia, ou aquilo que dela provém, já não se restringe a ser, conforme aqui está dito, um subcampo da teoria literária estruturalista. Agora ela abre-se a vários campos de estudo, vários discursos organizados, sejam literários, biográficos, conversacionais, fílmicos ou outros. Isto significa que os estudos narrativos são hoje fundamentalmente interdisciplinares e ligam-se a questões como a cibercultura, como a inteligência artificial, como a psicologia, como as ciências cognitivas, como as narrativas mediáticas, como os estudos femininos, os estudos culturais, etc, etc. Já não estão, então, encerrados num domínio específico. E é essa abertura que permite, e agora siga um pouco, fixarmos na questão da personagem. E tentar comentar por que razão nós dizemos que durante décadas a personagem
foi uma entidade descuidada pelos estudos literários e pelos estudos narrativos. Um estudioso destas questões, Baruch Ockman, escreveu o que aqui está, e que significa, basicamente, que o descuido relativamente ao estudo da personagem teve que ver com o facto de o próprio romance do século XX muitas vezes ter feito da personagem, conforme aqui se diz, uma entidade reduzida a angularidades esquemáticas, a banalidades insípidas ou a inanidades alegóricas. Isto quer dizer, de uma forma talvez excessiva, que é a personagem posterior ao tempo do naturalismo em especial. Não é uma entidade fácil de captar. É uma entidade fugidia. É uma entidade às vezes fragmentária. E isso retirou-lhe, digamos, substancialidade para ser considerado do ponto de vista dos estudos narrativos. Um outro testemunho acerca disto tem que ver com outra coisa. Toda a gente aqui já ouviu a expressão personagem plana e personagem redonda. Essa expressão que foi cunhada por um estudioso chamado Forster, e que está ali mencionado, foram expressões que apareceram quando Forster publicou o seu livro Aspects of the Novel, publicado pela primeira vez em 1927. E o que esta expressão nos diz, ou este testemunho nos diz, é que desde Forster, os estudos sobre o personagem limitaram-se a reproduzir uma série de lugares comuns do ponto de vista conceptual. Quer dizer, comento eu, já ninguém aguenta mais ouvir falar em personagem redonda e em personagem plana. É preciso ir além disso. Os modernos estudos narrativos vão além disso e vamos passar 2 slides. Esse e o próximo. Vão além disso e num número da revista New Literary History, que é uma das revistas de teoria literária mais importantes de 2011, recente, portanto, esse número é dedicado justamente à personagem. E ele traz à evidência que desde o início do século XXI os estudos sobre a personagem, no quadro dos modernos estudos narrativos, renovaram-se. E renovaram-se também tendo a noção, ou a partir da noção, como aqui se nota, que o conceito de personagem não é um conceito estático. E mais, que o conceito de personagem já não se identifica com alguma coisa que seja unificado, imutável, que tenha que ver fundamentalmente com uma personalidade intrínseca ou impermeável. Isto já não é mais sustentável nos planos teórico ou histórico, que é como quem diz, é preciso ir além deste tipo de limitação. E ir além deste tipo de limitação significou para os modernos estudos de personagem envolver na reflexão as ciências cognitivas. Menciono aqui um dos mais influentes e importantes trabalhos sobre a questão da personagem publicados nos últimos anos, que está justamente num manual de narratologia que existe online, e existe online tal como eles existem hoje de uma forma criativa, isto é, aberto a comentários de quem os consulta, e onde o autor que trata da questão da personagem, na introdução, Fotis Yanis, nos diz precisamente que esta questão, isto é, a questão de como um leitor se relaciona com uma personagem, só pode ser respondida hoje de forma interdisciplinar, convocando a análise textual e também as ciências cognitivas. Diz isto respeito ao seguinte: conhecer uma personagem hoje é conhecer também os mecanismos mentais que nos levam a ler uma personagem e as imagens que no nosso espírito, na nossa mente, condicionam a leitura da personagem. Em síntese, a questão da personagem envolve vários desenvolvimentos possíveis. Dizem respeito àquilo que chamo de personagem transliterariedade. Isto é, ela está para além dos textos literários. Dizem respeito à questão nuclear da figuração,
que dizem respeito a questões específicas como a questão do retrato enquanto processo de figuração, que dizem respeito também a outros desenvolvimentos, à forma como o estudo da personagem beneficia de movimentos de natureza interdisciplinar, por exemplo, esse que relaciona o estudo da personagem ou outro tipo de estudo literário e linguístico também com as ciências cognitivas, e até a dicionarização. Como é que se fazem dicionários de personagens? Trago aqui esta questão porque o resultado final do projeto de pesquisa intitulado Figuras da Ficção será um dicionário de personagens da ficção portuguesa, e eu desejo mais tarde ampliar a um dicionário de personagens de ficção em língua portuguesa. Quem sabe se alguns dos que estão aqui um dia não vão colaborar com esse projeto. E, portanto, estas são hipóteses de trabalho, não todas, mas algumas que se abrem aos estudos de personagens. Sento-me agora, já para me aproximar do final, eu gosto sempre quando estou a fazer uma palestra de dizer isto já, para me aproximar do final, porque as pessoas aí pensam, já não falta muito. Isto é sempre um pouco reconfortante, seja lá como for, não é? Aproximo-me agora da questão mais específica da figuração como processo. Isto é, do fazer personagem. Este é um domínio para o qual eu não tenho ainda respostas definitivas, mas tenho indagações e reflexões que eu gostaria de trazer aqui. E, antes de mais, dizendo o seguinte: quando nós falamos de figuração, daqui a pouco eu vou tentar uma definição deste conceito, quando nós falamos de figuração, nós podemos falar de duas coisas diferentes, porventura de outras mais, mas pelo menos destas. Uma, da gênese da personagem, que é como quem diz de onde é que ela vem, como é que ela começou a ser personagem, e outra, da textualização da personagem, ou seja, como é que no texto ela se encontra já feita, porventura ainda em processo. A primeira questão, a gênese da personagem, pode ser vista de um ponto de vista que nós chamamos genético. O que aqui está é um manuscrito do Espólio de Essa de Queiroz, que eu não vos vou pedir para ler, evidentemente, que se chama Plano de Novela, e que consiste, conforme dá para notar até pela espacialidade da escrita, em 5 breves apontamentos sobre 5 personagens de uma novela que Essa de Queiroz ia escrever. Ou seja, o que é que ele faz, presumimos nós, quando pensa a novela? Pensa, antes de mais, as personagens e descreve-as sucintamente. O que aqui está agora é uma reprodução ampliada de uma parte do manuscrito. O que ali está pode ser dito, não é difícil de ler. O que ali está diz, a personagem é assim, assado e tal, etc. E em 4 linhas sintetiza. Isto começa a responder à questão de onde vem a personagem. Vem de um plano prévio que dá à personagem uma considerável relevância e prioridade na construção da narrativa. Depois, em sucessivas campanhas de escrita, como se diz em linguagem de crítica genética, a personagem vai se desenvolver, vai se aprofundando, porventura vai se reelaborando, mas aparentemente o escritor do século XIX não pode escrever ou dificilmente escreve uma novela ou um romance com coerência interna sem antes saber como vão ser as suas personagens. Esta pergunta de onde vem a personagem pode ser respondida também de outra forma. Estes 2 livros que aqui estão, Breaking the Frame, quer dizer, quebrando a moldura, a metalepse e a construção do sujeito, e o outro, de Genet, metalepse, da figura à ficção. Atenção, este da figura à ficção não tem nada a ver com as minhas figuras da ficção. É da figura da retórica, metalepse, que é uma figura da retórica, à ficção. Ambos estes estudos ajudam a responder à questão de onde vem a personagem, agora num sentido completamente diferente do da crítica genética. Este de onde vem a personagem significa qual a relação entre ficção e real quando nós olhamos uma personagem. E significa outra coisa: as personagens de ficção não estão rigidamente fechadas nos universos de ficção.
que a metalepse significa também é a possibilidade de a personagem de ficção circular de dentro para fora da ficção, aparecer no nosso mundo e o nosso mundo aparecer no mundo ficcional. Isto parece absurdo, mas não o é tanto como à primeira vista se julga, e dou apenas 2 exemplos. Quem viu o filme A Rosa Púrpura do Cairo, o Woody Allen, sabe que a personagem do cinema pode passar para o lado do espectador, e o espectador pode entrar no cinema. Dir-me-ão, mas isto é apenas uma construção ficcional, isto não acontece na vida real. Eu devo dizer que ainda não perdi a esperança de um dia ter entrado pela porta da sala de conferência em Emma Bovary. Eu gostava de fazer algumas perguntas. Talvez isso não venha a acontecer. Mas quando nós dizemos de alguém que é uma pessoa, alguém do nosso mundo, bovarista, ou acaciana, ou quixotesca, nós estamos a puxar para o nosso mundo os atributos de personagens que existem, aparentemente, mas não, encerradas num mundo de ficção. E, portanto, a metalepse, quer dizer, o jogo de vai e vem entre o mundo real e o mundo ficcional, é bem mais frequente do que aquilo que se pensa à primeira vista. Vamos passar o slide seguinte e ir adiante. Ir adiante significa aqui o seguinte. O que aqui se encontra é um dos passos mais conhecidos das viagens da minha terra, Garrett. Num momento, os meus alunos que estão aqui já conhecem isto, num momento em que o narrador nos está a contar que ao Val de Santarém, onde se passa uma parte da história, chegou um oficial. Está a decorrer uma guerra civil e chega um oficial. E o narrador entende que precisa de dizer quem é esta personagem. O oficial, e depois para um pouco. Isto é bem garretiano. Mas certo que as amáveis leitoras querem saber com quem tratam e exigem pelo menos uma esquiça rápida e a largos traços do novo ator que lhes vou apresentar em cena. O diálogo do narrador com as amáveis leitoras diz o seguinte: eu tenho a obrigação de fazer um retrato. Quer dizer, eu tenho a obrigação de textualizar esta personagem. E é disto que eu falo quando falo em textualização. O retrato do personagem, então, é uma forma de textualizar a personagem, estabelecendo uma espécie de indução retórica, discursiva, que fixa no texto a personagem. Esta personagem é uma personagem singular. É uma personagem que tem uma identidade, digamos assim, forte, pessoal, bem diferenciada, bem original. É o herói romântico, em suma. Mas há personagens que são textualizadas de outra forma. A textualização desta personagem, não só neste passo, mas no que se segue, chama a atenção para o que há nela de imprevisível, contraditório, excepcional. Mas a textualização das personagens não se faz toda do mesmo modo. Numa carta bem conhecida de 1878, essa de Queiroz explicou como fazia tipos sociais. Contextualizava certos tipos sociais. E disse, a Teófilo Braga, a sociedade que cerca estas personagens, estes personagens, que eram aqueles quem ele falava, o formalismo oficial, a beatice parva de temperamento imitado, a literaturinha acéfala, etc. Ou seja, propriedades genéricas e típicas às quais correspondem personagens. Esta é uma outra forma de fazer figuração do personagem e, portanto, de a textualizar, já não como um ser excepcional, mas como uma personagem típica. Dito isto, que teria ainda muito que acrescentar, importa tentar ousar uma definição do conceito de figuração. Quem já fez um dicionário literário, até linguístico, evidentemente, qualquer dicionário, sabe que não há nada mais difícil do que definir.
porque no momento em que se define, está-se a restringir. Mas não se pode restringir de forma a que se deixe muita coisa de fora. Vamos tentar uma definição do conceito de figuração. E à vossa leitura. E pedi à vossa leitura chamando a atenção para os aspectos que estão destacados nesta tentativa. A figuração narrativa é um processo. Quer dizer, não é alguma coisa que se extinga rapidamente. Um processo ou um conjunto de processos que conduzem à individualização de uma personagem. A figuração então diz, é esta personagem, não é a outra. Ela individualiza, mesmo que esse individualizar seja o individualizado de uma personagem típica, mas ela tem nome, apesar de tudo, e distingue-se das outras. A figuração convoca dispositivos de várias ordens, isto é, ela faz-se no discurso. E estes dispositivos são relacionados com o sentido, com a semântica, com a pragmática da narrativa e provocam efeitos cognitivos. Quer dizer, provocam uma nossa reação, uma nossa relação pessoal, emotiva, psicológica com esta personagem, que pode ser muito marcada por outras personagens que nós já conhecemos. Eu dizia aqui há dias, na conferência do Congresso sobre o insólito, quando se chegou à parte do debate, e tem que ver isto com a questão dos efeitos cognitivos, e é-nos muito difícil, a nós que estamos aqui, que somos professores, estudiosos, estudantes, etc., fazer hoje, e cada vez mais o será nas nossas vidas, leituras inocentes. Porque quando nós lemos uma personagem, trazemos àquela leitura o conhecimento de outras personagens que também estão. Mas em todo o caso, e em termos genéricos, é este o conceito de figuração que eu estou a trabalhar, sendo que o aprofundamento desse conceito de figuração leva em linha de conta a necessidade de pormenorizar dispositivos da figuração. Não vou aprofundar isto, apenas dizer que neste momento esses dispositivos são de 3 ordens, do meu ponto de vista: dispositivos discursivos, isto é, que se resolvem na textualidade da narrativa; dispositivos de ficcionalização, isto é, dispositivos que levam a fazer personagem ficcional e que nos levam a responder à pergunta, ou a tentar responder à pergunta de onde vem a personagem; e dispositivos de conformação acional, isto é, como é que ela age, como é que em função daquilo que ela é e do que está implicado na narrativa, como é que a personagem se comporta, que é como quem diz: será que o Cadu vai sobreviver? Ninguém imaginava que esta questão, nem menos a Globo, tinha que ver com um dispositivo de conformação acional. Muito bem, vou terminar deixando em aberto várias hipóteses de trabalho, vários campos de análise transmediática da personagem. Vamos passar, Júlia, para o slide número 36. Está ali. Vamos passar o seguinte. Este aqui está. Toda a gente aqui reconhece estas figuras, mesmo que não tenha lido o Dom Quixote. Seria longo comentar, mas seria interessante, de um outro ponto de vista, a importância que teve este ilustrador, Gustave Doré, na cultura literária e na iconografia literária do século XIX. Para já, a minha questão é a seguinte: alguém aqui ignora quem são estas figuras? Certamente ninguém. Muita gente aqui que reconhece estas figuras nunca leu o Dom Quixote. Mas estas figuras têm, e é este o conceito sobre o qual também estou a trabalhar, uma sobrevida. Isto é, uma capacidade para irem além da vida útil da obra publicada em 1605, da autoria de um escritor chamado Miguel de Cervantes. Tanto assim que, quase 100 anos depois, e não estou evidentemente a esgotar a iconografia do Dom Quixote e Sancho Panza, que é imensa, um outro artista mais conhecido, Pablo Picasso, redesenhou o Dom Quixote num registro já não, vamos dizer assim, romântico, como há um pouco do Gustave Doré, mas num registro modernista, ou tardo-modernista, como se quiserem. A questão é a seguinte: qual destes Dom Quixotes é o meu Dom Quixote? Que é como quem diz:
temos nós ou não o direito de ler o Dom Quixote e entendermos? O grande escritor e pensador Miguel de Unamuno publicou, no princípio do século XX, uma espécie de ensaio chamado Vida de Dom Quixote e Sancho Panza, em que faz uma releitura do Dom Quixote e, nessa releitura, reescreve a biografia dessas duas personagens. Na segunda edição a esse ensaio, Unamuno escreveu estas palavras, e aqui não traduzi. Não creio dever repetir que me sinto mais quixotista do que cervantista. Quer dizer, o que me interessa não é os Cervantes, o que me interessa é o Dom Quixote. E que pretende libertar o Quixote do próprio Cervantes. Como quem diz, o Cervantes não é proprietário desta personagem. Permitindo-me alguma vez até discordar da maneira como Cervantes entendeu e tratou os seus heróis, sobretudo Sancho. Creio que as personagens de ficção têm dentro da mente do autor. Unamuno não sabia nada de ciências cognitivas, que era uma disciplina que não existia na época, mas tinha a intuição de que elas eram importantes ou poderiam ser importantes. As personagens de ficção têm dentro da mente do autor, que os finge, uma vida própria, com certa autonomia, e obedecem a uma íntima lógica que não é de todo consciente, nem para o próprio autor. O próprio autor não está de todo consciente, quer dizer, o autor não sabe os caminhos que a sua personagem vai seguir depois da sua criação. Voltando ao Cadu, estou um bocado obcecado com esta questão do Cadu, vão-me desculpar. Voltando ao Cadu, a existência das personagens de ficção das novelas é hoje determinada, como se sabe, não pelo autor da novela, ou não tanto pelo autor da novela, mas pelas sondagens à opinião pública que dizem o que é que a personagem há de ser. O autor da novela, o Manuel Carlos, há dias, numa crónica publicada num jornal, no Globo, ou na Folha de São Paulo, não lembro agora, comentava que as pessoas que o encontram lá do Leblon, onde eu acho que ele vive, diziam, por favor, não acabe com aquela ligação tão bonita da Marina com a esposa do Cadu, não me lembro agora do nome dela. Quer dizer, as personagens não são suas. As personagens têm uma sobrevida para além daquilo que você imagina para elas. Claro que no tempo do Dom Quixote e da Madame Bovary e dos Maias e das Memórias Póstumas para as Cubas, isto tinha uma outra lógica, porque a sobrevida da personagem praticamente começava quando terminava o romance, quando ela era publicada. Mas agora estamos a falar de narrativas mediáticas em que a personagem ainda está a ser construída, portanto não está terminada. Os desenvolvimentos disto e a forma como nós nos relacionamos com as personagens têm muito que ver com, no caso das narrativas mediáticas, com os processos de refiguração transmediática, isto é, de reescrita da personagem em novas lógicas de formato, de narrativa, de género, de distribuição, de relação com o público, de tal forma que ganhou hoje uma importância considerável um conceito que é o conceito de remediação. Vamos para exatamente. O conceito de remediação tem que ver com o estudo das personagens em vários mundos ficcionais, na literatura, no cinema e em outros mídia, mas a remediação é um conceito que está fixado por uma estudiosa, Mary Lord Bryan, que nos diz justamente que cada novo mídio, ou cada nova mídia, como aqui se diz, de base tecnológica, deve ser entendida como uma tentativa para remediar, isto é, voltar a mediatizar e a ir além daquilo que a anterior foi capaz de fazer. Hoje isto são processos triviais. Hoje isto são processos que às vezes contam com a própria colaboração do ficcionista. Mas nem sempre foi assim.
Vamos, Júlia, para o diapositivo número 41, passar a ler o que Flaubert disse, ou escreveu, no seu tempo, em 1862, quando lhe propuseram a ilustração ou a edição ilustrada de uma das suas obras. Na época, devo lembrar, começavam a ser relativamente correntes, porque as artes gráficas tinham desenvolvido nesse sentido, as edições ilustradas, que era uma outra forma de captar público e de começar a visualizar as narrativas. Flaubert temia os desafios e os riscos que isto envolvia. Jamais sendo ouvido, me ilustrarão. E a razão de Flaubert tinha que ver, de facto, com questões de ordem cognitiva e fenomenológica. Porque a partir do momento em que se fixa uma personagem pelo desenho, esgota-se em nós a capacidade de a imaginar e de a identificar com muitas outras pessoas que nós conhecemos. E, portanto, para Flaubert, essa fixação, digamos, pela imagem da personagem, era uma limitação. Ou ilustração, disse Flaubert numa outra carta, invenção moderna feita para desonrar toda a literatura. Flaubert está aqui no princípio de todo um processo que nós conhecemos bem hoje, e que é aquele que nos diz, às vezes de uma forma demasiado simplista, que a televisão veio prejudicar a leitura. Em alguns casos poderá ter vindo até fomentar ou fecundar a leitura. Tudo o que aqui fica, ainda mostro duas outras imagens, dois conselheiros acácios, um dos anos 60, outro do ano 2000, por dois ilustradores portugueses, que nos permitem, de facto, dar um certo sentido à expressão e à preocupação de Flaubert. Talvez estes conselheiros acácios não sejam nenhum daqueles que essa de Queiroz pensou. Talvez eles sejam diferentes na nossa própria imaginação. Mas eles são desafios àquilo que eu chamo a sobrevida da personagem e o seu estudo noutros suportes e noutras linguagens, não apenas a linguagem literária. Procurarei, noutro tom e noutro registro, dizer alguma coisa mais acerca dos desafios de natureza narrativa, no plano da investigação, que se desenvolvem a partir daqui no projeto de Figuras da Ficção, num workshop que vai ter lugar em torno deste projeto, portanto, não é propriamente uma conferência, no dia 5 de junho deste ano, pelas 14 horas, cá no lugar que depois vai ser indicado. Por agora, fico por aqui e agradeço a vossa atenção. Como veem, saltei muita coisa e, portanto, agradeçam não estar aqui até à 1 da tarde. Professor, muito obrigada pela sua fala, por compartilhar conosco seu projeto, sua pesquisa. Tenho certeza que todos se sentiram instigados pelas suas ideias. A gente aproveita então para abrir o fórum para perguntas, comentários. Júlia, por favor, você pode pegar o microfone sem fio? Eu quero agradecer à Júlia a eficácia com que ela foi minha assistente. Eu acho que vou levar a Júlia pelo Brasil fora a fazer conferências. Júlia, lá atrás. Júlia, rapidinho, só antes de falar de esvaziar, só dar uma informação. Workshop tal vai acontecer no Lidil 2, está marcado naquele cartaz que tem a foto dos Carlos Reis, está espalhado pelos estudantes todos, tem circulado no Facebook toda hora. Tem um endereço de e-mail para mandar nome, instituição de origem e contato, porque o professor conversou e pediu que não fosse exageradamente grande, para que o workshop tenha, né, produtividade, o espaço também não permite muita gente, então as inscrições são limitadas, tem que mandar o e-mail com o nome, o ERJ, ou UF, ou Estácio, ou Veiga, né? Não, a data está certa, é no dia 5, no dia 5 de junho, que é o dia seguinte à sua última apresentação, certo? Ok? Que é uma quinta-feira, o senhor dá aula de manhã e logo após a sua aula. Eu só queria dar essa mensagem antes que saíssem, porque aí esvazia, tá bom? Desculpa.
bom dia. Meu nome é Eric, sou graduando aqui da Letras UERJ. Eu estava pensando sobre essa questão que o senhor comentou sobre o personagem extrapolar no mundo real. E eu lembrei que tem um filme, Mais Estranho que a Ficção, com o Farrell e Emma Thompson, que ele é bem explícito. Se falar mais, vou contar o filme inteiro. E eu estava pensando também sobre a questão que o senhor falou sobre a posse do personagem na novela, que acaba que o personagem da novela e a trama da novela fica submetida à opinião pública. E se isso, de certa forma, não contribui para arrasar o personagem, tirar a possibilidade dele ser mais redondo, talvez até tridimensional, e acaba deixando ele mais raso e às vezes até bizarro, que o personagem se torna esquizofrênico no meio da novela e começa de um jeito e termina de outro. Muito bem. Eu conheço esse filme, ele em Portugal não tem exatamente o mesmo título, mas é parecido. Agora não me recordo qual. Mas essa questão que acaba de ser levantada tem que ver com o seguinte, é que as produções culturais hoje vivem muito mais do que há 100 anos do mercado. Há um texto muito interessante de Eça de Queiroz, um texto de 1886, em que ele diz que depois da Revolução Francesa e da mecanização e da industrialização da produção do livro, desapareceu o leitor e apareceu o público. Querendo com isto dizer que o leitor, enquanto indivíduo, foi neutralizado pelo público enquanto conjunto. O público, como ele diz, que lê à pressa no rumor das ruas. O público que compra os livros. E o público que, de alguma forma, condiciona a construção das narrativas, das ficções e das personagens em função dos seus gostos. Ora, o mercado mediático de hoje não faz senão levar às últimas consequências esse processo. E por isso também, e passe o relativo elitismo que isto que eu vou dizer pode envolver, por isso também as narrativas mediáticas de que nós falamos hoje provavelmente não ficarão na nossa memória como ficaram os maias ou as memórias póstumas para as Cubas ou o Resmurro. Já ninguém se lembra qual a novela da Globo de há 10 anos. Eu lembro de uma ou de outra, lembro do Rock Santeiro, foi uma grande novela, etc. Mas, enquanto narrativas de massas e para as massas, elas dificilmente deixam a marca cultural forte que foram deixadas por aquelas narrativas cujos criadores, vamos dizer assim, de uma forma um pouco romântica, tiveram, não diria plena liberdade, porque isso nunca existe, mas uma latitude considerável para deixar personagens marcantes. Não sei se sabem que Flaubert demorou 10 anos a escrever a Madame Bovary, um livro de 400 páginas. Essa demorou 8 anos a escrever os Maias, tem 700 páginas, mas de qualquer forma, 8 anos é muito tempo. E portanto trata-se de obras que foram longamente escritas, pensadas, etc. E não tanto ao sabor do gosto da opinião pública como hoje é construída uma novela. Oi, professor. Na verdade, dialogando com essa sua fala, eu volto sempre para um livro que marcou a minha vida, aliás, dois, né? Alice no País das Maravilhas e Alice no País do Espelho, que eu, quando criança, li muitas vezes. Né? E só depois que eu fui ver a captação da Disney, da Alice no País das Maravilhas. E é engraçado, né? O meu estranhamento de leitora com aquelas imagens, assim, eu não reconheço essa Alice que eu estou vendo aqui, né? Até hoje, atualmente, tem videogame com a Alice, né? Alice com uma faca, uma coisa assim. Eu olho para aquela Alice, eu digo, eu não sei que Alice é essa, né? Mas não é a Alice que faz parte de mim, né? Porque o personagem, no fim das contas, ele acaba habitando a gente, né? Muito bem, uma das obras que mais me marcaram, daquelas onde a gente volta sempre, obra de formação teórica, é aquele livro clássico, traduzido para português e bem traduzido, tanto quanto eu sei,
Roman Garden, chamado A Obra de Arte Literária. É um livro de 1930, mas que ainda hoje é um livro notável do ponto de vista do que é a fenomenologia do texto literário. E ele trata disso em certos momentos. Quer dizer, quando nós lemos um texto, particularmente um texto ficcional, nós lidamos com aquilo que eles chamam os pontos de indeterminação, os espaços em branco, aquilo que o ficcionista não diz, por muito pormenorizada que seja a descrição. E o nosso preenchimento desse espaço em branco nunca é igual de leitor para leitor. E por isso nós temos essa sensação, porque o produtor, o realizador e, sobretudo, o responsável pelo casting preencheram os pontos de indeterminação de uma forma diferente da nossa. É inevitável e quase obrigatória essa sensação de perda que nós experimentamos quando vemos um filme depois de ter lido um livro. Ou o contrário também. E, portanto, isso é alguma coisa que acaba por ser obrigatória e inevitável. Olá, professor. Sou o Vinícius, sou aqui de Letras também. Dentro de tudo isso que a gente está discutindo, também eu acho que uma coisa interessante de se pensar é como a literatura, ela muitas vezes acaba empobrecida por causa dessa abundância de recursos também, né? Muitas das contradições que a gente vem vivendo hoje em dia é justamente isso, né? Então, por exemplo, nós temos muita informação hoje em dia, mas a gente não consegue absorver tudo isso, né? Então a gente fica numa coisa assim meio confusa. Então, existem recursos hoje, por exemplo, como o livro eletrônico, né? Já existem alguns livros eletrônicos que eles têm imagens. Então, quando tem alguma referência, por exemplo, a uma cidade, alguma coisa assim, você já vê a imagem real, uma fotografia real do que seria aquele lugar. Então, dentro dessa coisa do preenchimento da determinação, é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que não sei o que o senhor pensa disso. Nós temos que ter em conta o seguinte, e a questão que se levantou diz respeito em geral à questão da leitura. Nós somos herdeiros, mesmo os mais jovens que estão aqui, somos herdeiros de uma cultura da leitura. Essa cultura da leitura dizia-nos, e diz-nos, ler é importante. Há muitos anos já havia um programa com o João Soares, o Planeta dos Homens, em que ele tinha um sketch baseado nisso, leiam muito e tal. E isso, nós ouvimos isso toda a vida. É preciso ler. Mas é preciso ter em conta na história da humanidade que a leitura é um fenómeno não apenas recente, mas escasso. A leitura, tal como nós a conhecemos hoje, começou no século XIX. No século XVIII pouca gente lia. No século XVI pouquíssima gente lia. No século XII quase ninguém lia. Quase ninguém lia. Os monarcas eram analfabetos. E, portanto, nós estamos a lidar com uma tecnologia, que é disso que estamos a falar, ou com um micro-universo mediático, se é que este micro-universo faz sentido, que é quantitativamente limitado. Porque é que se instalou a partir do século XIX uma cultura da leitura? Porque uma tecnologia chamada livro, e aquilo que está associado, indústria tipográfica, etc., e industrialização e máquina a vapor e tal, fizeram com que o livro passasse a ser mais acessível, mais barato, e fizeram com que a própria evolução das sociedades implicasse uma espécie de nobilitação pela cultura, que era a nobilitação de quem a não podia ter de outra forma. As tecnologias que nós dispomos são outras. E abrem outros caminhos. É inevitável. Não há... eu acho que o ponto que eu queria tocar e acabei não podendo falar era a dificuldade para o narrador, no caso. A pessoa que vai criar essa história sabendo da existência desses recursos. Mas o narrador hoje tem que ser um programador informático, porventura. Há um subdomínio ainda muito incipiente, ainda muito pouco desenvolvido, da chamada literatura digital, que é a chamada hiperficção. Numa hiperficção que se desenvolve, como se sabe, a partir de
softwares e de programação informática com linkagens sucessivas e tratamentos de hipertextualidade e de hipermédia, nós começamos a ler, eu começo a ler o texto, você começa a lê-lo ao mesmo tempo, mas nós não chegamos ao mesmo lugar, porque eu abro para uns lados, você abre para outros. Quer dizer, a história nem sequer está acabada, ela depende da forma como eu acabo. Isto não é uma invenção radical. Isto já se fez, já se tentou, mas não havia os recursos tecnológicos que há hoje. Quando, no século XIX, Mallarmé concebeu um produto a que chamaria apenas Le Livre, o livro, o que ele pensava era um conjunto de textos não fechados numa encadernação, mas soltos, para cada leitor fazer a ordenação que entendesse. E o romance do Cortázar, Rayuela, é um desafio, está enunciado no próprio prólogo, a que cada leitor siga este trajeto ou outro, vai chegar a resultados diferentes. E, portanto, é passar para a responsabilidade do leitor a construção do texto e da ficção e da personagem. A literatura do palíndromo lida justamente com esta possibilidade de se ter vários textos, um soneto que tem várias hipóteses de desenvolvimento, de acordo com a rearticulação que se dá aos versos e segundo ou potenciado pelos recursos da informática. Eu não sei bem o que é que vai resultar daqui, ninguém sabe, eu não gosto muito de fazer profecias para daqui a 100 anos, porque daqui a 100 anos nenhum de nós está cá para ver se a minha profecia acertou ou não. Posso profetizar e depois logo se vê quem vai ganhar a Copa do Mundo, não é? Aí é um risco que eu corro. Agora eu acho que vai ser o Brasil, mas isso é outra história. Bom, ninguém sabe o que é que vai resultar daqui, mas o que eu gostaria que resultasse daqui era alguma coisa em que as pessoas fossem felizes. Porque nós lemos para ser felizes. Se o ser feliz pela leitura lidar com outras máquinas, com outros objetos, etc., convém não esquecer que a invenção da escrita levantou objeções muito complicadas. Porque houve quem pense, está no diálogo do Platão, está no Fedro, houve quem pensasse, salvo erro no Fedro, houve quem pensasse que a invenção da escrita era péssima para a memória ser afetada. Alguém mais quer se inscrever para falar, para comentar? Ainda sobre essa questão que o senhor estava falando, com relação ao personagem de uma novela, que o público participa muito dessa construção, inferindo, dizendo o que gostaria que fosse, fazendo votações sobre o final de uma novela, esse tipo de coisa, tem uma relação com o que alguns escritores comentam e algumas outras coisas, que é aquela questão de um escritor, por exemplo, no processo de construção da sua história, estabelecer primeiro aquelas informações básicas, o perfil certinho do personagem, para que depois esse personagem molde o que vai acontecer na história e não a história molde o personagem, digamos assim. Eu queria saber o que o senhor acha com relação a esse tipo de interferência, se isso pode ser um empobrecimento para a construção do personagem ou não. É de novo a questão da indústria a funcionar. Eu penso, mas eu sou um leitor formado de uma certa forma, em função de certos esquemas mentais, etc., que isso é um empobrecimento. Eu penso que é. E é um empobrecimento, sobretudo, quando nós pensamos no seguinte. Eu já li, vou dar um exemplo conhecido, várias vezes o Dom Casmurro. Mas há ali personagens que não cessam de me surpreender. O que significa que elas têm um potencial de surpresa considerável e que nos desafia ao longo dos anos. Dou um exemplo de natureza pessoal e, por favor, não achem que eu sou um leitor estúpido.
eu li Os Maias de Essa de Queiroz várias vezes, já não me lembro quantas. E durante muito tempo eu não percebi que o Afonso da Maia, que é o avô do Carlos da Maia, era baixo fisicamente. Ele é muito pouco descrito no romance. Para mim, a imagem que ele tinha era a de uma personagem com uma dimensão física apreciável, com alguma imponência, até que na enésima leitura do romance diz-se lá a certa altura que ele era baixo e atarracado. Aquela dimensão da personagem para mim não era a dimensão física, era a dimensão psicológica, ética, moral, naquele universo de personagens. E, portanto, isto significa que há aqui personagens que têm a capacidade para nos surpreenderem constantemente, frequentemente. E, portanto, mas isto sou eu e a minha formação e os meus esquemas mentais, que não são necessariamente os daqueles que hoje vivem num mundo em que é preciso mostrar mais do que viver, mostrar-se mais do que sentir. Já repararam que em qualquer espetáculo hoje em dia as pessoas estão sobretudo a fotografar e a filmar? A pessoa não vai lá para ver, a pessoa vai para depois mostrar que esteve. Nenhuma! Só filmando. O que é que se passou lá? Ah, não sei, eu filmei agora. Não sei o quê. Depois, aquela filmagem ou aquela fotografia, daqui a 5 anos, já há um sistema informático, já não se consegue ver. Bem feito. Obrigada. Podemos encerrar? Pois não, pois não. Mas antes da professora Regina falar, deixa-me dizer o seguinte: uma das coisas que eu mais gosto aqui no Brasil, quando faço conferências, é que as pessoas fazem perguntas. Em Portugal ninguém faz perguntas. Olha, os brasileiros fazem. Os portugueses não fazem. Parece que toda a gente se combinou a entrar. Ei, ninguém pergunta nada. Na verdade, está uma pergunta, um agradecimento. Eu trabalho com literatura infantil juvenil, com a questão da leitura, e a gente lê muito filme, lê-se para desenvolver uma consciência crítica, para aprender, para viver novos horizontes, viver vidas alheias através dos personagens, mas ler e ser feliz é muito bom. Muito bom. Agradeço mais uma vez a presença de todos e lembro que teremos replay, né, às 19h30. Então, aqueles que quiserem novamente estarem aqui, por favor, e divulguem para os colegas. Professor, mais uma vez, muito obrigada.